E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, você viu, maravilha, você está bem, você está aí confortável no seu assento, espero que sim, espero que você esteja muito bem, preparado para mais uma aula aqui no canal Heavy Física. Professor Ganso aqui com você, porque aqui a física é pesada. Hoje nós vamos falar da terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Se você ainda não viu as aulas sobre princípio da inércia e o princípio fundamental da dinâmica, é bastante importante que você assista. Se você já viu, muito obrigado, parabéns, você está aí, ó, rumo ao conhecimento. Então, o que diz o princípio da ação e reação, a terceira lei do grande Newton? Toda ação subentende a uma reação, ou seja, toda vez que um corpo aplica uma força ao outro, e a interação tem que ser entre dois corpos, certo? A interação tem que ser entre dois corpos. Um age no outro, atraindo, repelindo, puxando, empurrando, arrastando, enfim, sempre tem que ter uma ação, seja ela de contato ou seja ela de campo. A ação sempre subentende a uma reação, que tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se um corpo atrai, se o corpo 1 atrai o corpo 2 atrai o corpo 1, com a mesma intensidade, com a mesma direção, com sentidos opostos. E mesmo a natureza também, se é de campo ou se é de contato. Você deu um soco na parede, você aplicou uma força na parede, a parede aplicou uma força na sua mão, com a mesma intensidade, com a mesma direção e sentido oposto. Aqui, o cavalo puxou a charrete puxou o cavalo. Mas, Ganso, nisso não tem como se cancelar porque elas estão em sentidos opostos. Um par, ação e reação, nunca se cancela. Por quê? Porque uma força está num corpo e a reação está no outro corpo. Ok? Não tem como um par, ação e reação se cancelar. Tem como duas forças no mesmo corpo se cancelar. Agora, o par, ação e reação, eles nunca se cancelam. Tá certo? Não podemos confundir a força com o efeito da força. Vamos lá, tomando como base o exemplo do soco. Se você dá um soco na parede, vai ter um efeito na parede. A ação sua na parede vai ter um efeito. Sei lá, vai quebrar um pouco a parede, se for bastante forte, né? Enfim, esse é o efeito na parede. Só que a reação da parede na tua mão tem um outro efeito, é outro corpo. É quebrar a tua mão, machucar a tua mão, enfim. Não podemos confundir a interação com o efeito dela. Isso é muito importante você diferenciar, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui de duas forças em um mesmo corpo. Então vamos apoiar um corpo em uma superfície, beleza? Então você tem aí a componente normal para cima e o peso para baixo. Vamos separar esses corpos. O que acontece? Quem aplica o peso ao corpo? É o planeta, certo? Então o planeta atrai o corpo. Se o planeta atrai o corpo, o corpo atrai o planeta. Lógico que os efeitos são diferentes, mas é a ação e a reação. Observe aí, o sinal negativo quer dizer que está no sentido oposto à outra ação, reação referente. Quem aplica normal no corpo? O piso, o apoio. Então o corpo aplica no piso uma reação. Tá vendo ali, ó? É a menos N ali, tá? É a reação. Então, preste atenção que sempre existe um par de corpos. Uma interação está relacionada com um par de corpos. Ação e reação. Tomando como base esse exemplo, eu vou trabalhar aqui com vocês com o problema do elevador, certo? No elevador, pessoal, a gente aparentemente fica mais pesado ou mais leve dependendo da aceleração do elevador. Esse peso aparente é medido pela normal. A normal, aquele contato, se você colocar uma balança dentro de um elevador, a balança ela não mede o peso, ela mede a normal. Ela mede o contato que você tem com a balança, beleza? Então se você pula em cima de uma balança, o seu peso não muda, mas a indicação da balança muda, não muda? Por quê? Porque a balança não mede o peso, ela mede a normal. Na verdade é uma balança de farmácia, ela pega e divide pela gravidade e te dá a sua massa. Quando você pula lá, fica mudando o valor. Na sua massa não mudou porque você ficou pulando, é porque o contato mudou. Dentro de um elevador, se a gente fizesse essa análise, a gente teria normais diferentes dependendo da situação, dando a aparência
que você está mais pesado ou mais leve. Então, supondo aí a aceleração para cima, gravidade para baixo, eu estou dando umas olhadinhas aqui, você tem o peso vertical para baixo, a normal vertical para cima. Vamos supor que esse corpo ele esteja acelerando aí para cima, certo? Aumentando a sua velocidade para cima. Aquele momento em que o elevador está partindo e subindo. Para subir com aceleração, a resultante tem que estar para cima. Então a normal é maior que o peso, certo? Então você vai ter a sensação de que você está mais pesado, justamente por conta dessa aceleração para cima. Então, essa normal que representa o peso aparente seria dado pela soma do peso com a resultante. Daí você tem que aparentemente você está mais pesado. A normal a gente costuma chamar de peso aparente. Não é a primo, avô, a tio, nada disso. É aparente. Nossa, que lixo essa piada. Que é, piada não, né? Isso aí é tiozão, beleza? Então, nesse caso, o peso aparente é maior do que a sensação que você tem de estar mais pesado. Agora, vamos pegar uma outra situação. Vamos descer acelerando, certo? A gravidade está ali, descer acelerando. Para descer acelerando, a força-peso tem que ter uma intensidade maior que a componente normal. Por isso que o peso menos a normal vai dar a resultante. Certo? O peso, a normal então, que é a sensação que a gente tem do contato, vai ser o peso menos massa vezes a aceleração, que é a resultante, tá? Você tem ali massa vezes a gravidade, é o peso de verdade, que não muda. Massa vezes a aceleração é a resultante, que promove a aceleração para baixo, tá? E aí você vai ter que a normal é esse valor aí, ó. Ou seja, aparentemente você fica mais leve. Você tem aquela sensação de ficar mais leve. Se você não reparou nisso ainda, repare. Quando o elevador ele sobe acelerando, você tem uma sensação de estar mais pesado. Depois volta ao normal. Por quê? Porque quando a velocidade é constante, não tem aceleração e a resultante é zero. Você sobe por inércia. Aí a normal tem a mesma intensidade do peso e você tem aquela sensação que você está acostumado do seu peso. Quando chega lá e breca, você tem a sensação de estar mais leve. Aí volta a sua sensação normal. Quando acelera descendo, você tem a sensação de estar mais leve. E aí volta ao normal. E quando está chegando e brecando, você tem a sensação de estar mais pesado. Ô Ganso, e se o elevador corta ali o fio e você cai em queda livre? Você vai ter a sensação de não ter peso. Essa é a sensação de imponderabilidade, que é o que um astronauta está sentindo quando uma nave está em órbita. Você tem a sensação de não ter peso. Lá, na onde estão os astronautas, né, lá na estação espacial, enfim, alguma coisa que está em órbita, você vê aquelas coisas flutuando e muito se diz que não tem gravidade. Claro que tem, senão eles não estariam ali em movimento em torno do planeta. É que essa órbita é como se fosse uma queda na aceleração da gravidade local. E aí a sensação é de não ter peso. A sensação se chama imponderabilidade. A normal seria zero. Você teria a sensação de não ter peso. Beleza? Então essa é a aula sobre o elevador, né? Sobre o elevador bonitinho e tamo junto. Espero que você tenha entendido. Espero que agora a gente vá juntar todos esses princípios na análise e aplicação em situações particulares. E está apresentada aí para você a terceira lei do Newton, princípio da ação e reação. Espero que você tenha curtido, dá uma voltada no vídeo, indica aí para um amigo, uma amiga, o canal Heavy Física, onde a física é pesada. Valeu, galera! Heavy Física, aqui a física é pesada.